Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Boteco do Mal! Nesta noite, hoje estamos aqui no dia 10 de dezembro de 2021, penúltimo Boteco do ano. Vou te convidar para entender a inflação, não no Brasil, mas no mundo inteiro, mas com especial atenção, obviamente, ao Brasil, como a maior oportunidade que qualquer mercado oferece para quem sabe o que está fazendo. E eu vou mostrar hoje para você, com um número em cima do outro, o quanto quem sabe o que está fazendo usou a inflação a qualquer tempo, em qualquer país, a seu favor. E detalhe, com base e com estímulo na forma com que o regime econômico é instituído, no sentido dos títulos de dívida. Então você que quer entender se a inflação é mesmo o fim do mundo, porque agora parece que ele está chegando, parece que finalmente, depois de tantos anos, a inflação vai finalmente comer o mundo pelas pernas. Bom, na conversa de hoje, eu já falei desse assunto algumas vezes, mas não desse jeito que eu vou falar hoje, né? Vou ter que dar mais uma beiçada aqui. A gente fala muito de inflação, né? E quando você ouve falar de inflação, seja no jornal, hoje em dia seja pelos influencers, ou analista, ou site especializado, ou qualquer porcaria de fulano falando disso, a gente sempre ouve da inflação como sendo um fenômeno ruim, né? Eu até acredito que num sistema ideal, né? Quem fez engenharia, ou química, ou física, sabe do que eu estou falando, que a gente às vezes baseia modelos matemáticos em sistemas ideais. Sistemas que não existem, mas que em tese não perdem energia, né? Aquelas coisas, né? E num sistema ideal, o sistema financeiro não deveria ter inflação, porque o dinheiro deveria dar para todos, né? E, portanto, se o sistema capitalista, o dinheiro não aumenta, o volume de dinheiro circulante, não há por que ter inflação. Mas o sistema ideal deixa para a física, né? Porque nem na física existe, quem dirá na economia, né? E é muito bom lembrar que o fenômeno, para as mais de 300 pessoas ao vivo, o fenômeno da inflação, ele é um fenômeno natural da dinâmica capitalista. Por quê? Lá nos primórdios, né, nos anos 1000 a.C., 2000 a.C., quando os primeiros mercados foram formados, mercados mesmo, as pessoas se organizavam em áreas públicas, estendiam lá o paninho e vendia comida, roupa, animais, leite, o que quer que seja, né? Trigo, o que quer que seja. Vendiam lá e trocavam bens até que um belo dia, um cara que olhou para aquele sistema, não sei quando foi, e falou: eu consigo ganhar dinheiro com isso. Porque eu sei que tem gente, um fulano, que ele tinha que ter uma safra boa de soja ou de trigo e não teve, mas ele precisa comprar a vaquinha para dar leite para os filhos dele, para os 18 filhos dele. Então eu vou financiar ele. Eu tenho um dinheiro, eu vou dar esse dinheiro para ele, em troca disso ele vai me pagar com juros na próxima safra. Alguém entendeu isso pela primeira vez e foi inventado o sistema de financiamentos, né? Ou seja, das pessoas tomando crédito, um dinheiro que ela não tem, alguém empresta a troco de um pouco mais de dinheiro no retorno, correto? Bom, pela natureza desse mecanismo, quando ele se expande para além do primeiro mercado e se expande para toda a humanidade, a gente começa a entender que é assim, se esse sistema se expande, naturalmente, em algum momento, mais dinheiro circulando haverá do que de fato dinheiro de fato. Só por que eu estou te falando isso? Vamos voltar no exemplo do primeiro cara lá atrás. Ele quebrou a safra de trigo dele, ele não vai ter trigo, mas ele precisa comer. Ele precisa comprar uma vaquinha. Aí um cara que tinha o dinheiro dele, emprestou para o cara comprar a vaquinha, o cara vai pagar daqui a um ano. Mas o cara da vaquinha agora, ele pegou o leite e vendeu o leite a crédito para outra pessoa que também não tinha o dinheiro. Ou seja, um dinheiro que não existia no começo, agora já aumentou para um outro dinheiro que de novo não existe. E o sistema de capitalismo, ele é baseado numa ampliação da base monetária. Ou seja, desde os primórdios da humanidade, todo mundo gosta de falar que parece que foi inventado ontem. Não, esse sistema de multiplicação da base monetária real
É um movimento que existe desde que os homens se organizaram, homens como espécie, né? Se organizaram como entes capitalistas, entes comerciantes. Então isso tem 10 mil anos, provavelmente, né? Bom, e é muito bom lembrar que isso é baseado, obviamente, num sistema de confiança. Inicialmente eu confio em você, o tal do fio do bigode, né? Opa, ele vai me pagar. Eventualmente ele me paga, eu tinha 10 pelo dinheiro que eu dei pro cara, ele foi lá com a vaquinha dele, vendeu o leite, dos 10 que eu emprestei ele fez 15, me devolveu os 10 e mais um de juros e ficou com 4. E a vaquinha. Pronto, está criado o sistema capitalista de expansão da base monetária. Só que, obviamente, quando isso se expande pela economia global, esse sistema... Oh, meu querido Renoir Vieira, muito boa noite, Renoir, bem-vindo! Olha aí. Quando esse sistema se estende ou se expande pela economia como um todo, é muito importante lembrar que a inflação passa a ser um mecanismo natural desse sistema. Por quê? Quanto maior é a base monetária circulante, quanto mais dinheiro a gente tem circulando, mais as pessoas conseguem realizar compras de produtos e serviços. Quanto mais gente compra ou tem interesse em comprar bens ou produtos ou serviços na economia, regra básica do capitalismo, alta procura para uma oferta que não acompanha, os preços sobem. Portanto, a dinâmica de inflação ela é intrinsecamente necessária dentro de um sistema, inclusive, saudável. Haja vista o que acontece no Japão desde o final dos anos 80, que por ser uma economia que não cresce, um país que a população regride e envelhece, eles não têm inflação, né? Então, eu quero deixar claro que é assim, ó, o sistema ideal, aquele da física, prevê que a inflação é um negócio ruim, ou que não deveria existir. Até concordo, mas o sistema ideal não existe, né? Então, a inflação em ambientes controlados, ela faz parte da economia em qualquer lugar do mundo há pelo menos 5 mil anos. Isso não foi inventado antes. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo da conversa aqui, né? Nos últimos tempos tem sido meio corriqueiro as pessoas falarem de inflação como se isso fosse um mal eterno da humanidade. Bom, é muito bom a gente estabelecer algumas referências, né? Primeiro, quanto mais sólida for uma economia, quanto mais pujante for uma economia de forma sustentada dentro de toda a economia, ou seja, desde as empresas mais fodonas até o seu Zé da carrocinha, todo mundo andando meio junto, ninguém ficando muito para trás, a inflação puxa todo mundo em tese. Claro, todo mundo é uma questão teórica, a gente sabe que isso também não acontece. Em países como o Brasil, por exemplo, onde a gente tem historicamente diferenças enormes, né, no nível de economia da população, gente muito rica ficando muito mais rico, muito mais rápido, e gente mais pobre ficando, eu não vou dizer mais pobre, mas pode ser mais pobre e ainda mais rápido. Então vai abrindo-se um buraco. Nesse caso, a inflação causa efeitos perversos. Aonde? Na base. Porque no topo não acontece. E aí é que eu agora vou entrar na conversa que mais me interessa. Eu fiquei pensando durante esses últimos dias, até pensando numa conversa que eu tive com o Renoir, que a gente falava dessas questões, né, do quanto o poder de compra avançando de forma geral promove um avanço do país, não só das pessoas, né, do país como economia. Aí eu fiquei pensando e lembrei dos anos 80, do plano cruzado do Sarney, que a gente teve inflação de 3 dígitos num mês, 4 dígitos num ano, né? Eu falei, cara, e lembrei também, esse que eu vou falar depois. E eu lembrei desse episódio todo, eu falei, bom, cara, inflação, eu lembro do meu pai, por exemplo, né? Tava falando agora com meu querido amigo Ricardo Celestino, que aqui está, e eu tava lembrando de, lá no, eu acho que era 86, eu tinha uns 7 anos de idade, tinha uma festa na ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Minha mãe trabalhava no Banco do Brasil, era no Riacho Grande, e a gente fazia festas de vez em quando para os funcionários, né? Eu era criança, imagina. E era um clube. E as pessoas levavam churrasco, chopp, né? Aquelas coisas todas. Bom. E eu lembrei que meu pai... ficou uma coisa meio gravada. Sabe aquelas memórias de criança meio perdida? Eu lembro do meu pai. A gente foi num açougue. O meu pai entrou pelos fundos do açougue.
e o açougueiro entregou a carne pelo... O açougue estava aberto. O açougueiro entregou a carne pelo fundo do açougue. Era o câmbio negro, porque o preço era controlado, né, pelas fiscais do Sarney na época, né, tentaram congelar os preços, criou-se um mercado negro. O Daniel, que era amigo do meu pai, ele tinha um cara que era distribuidor de fantasia. Ele fazia tráfico de chopp. Ele comprava chopp da Brahma, acho que na época, ou da Antártica, não lembro de que era. Ainda eram as duas, não era Ambev ainda. E ele vendia Brahma. A gente foi buscar o chopp 4 horas da manhã. Era de madrugada, porque ninguém podia ver. Isso foi no meio dos anos 80, tá? Isso não é lenda, isso aconteceu no Brasil, por causa de uma inflação galopante, descontrolada. Bom, por que eu estou falando sobre isso? Bom, para você que tem menos de 30 anos, nem vai lembrar disso, nem sabe disso na verdade, né? Mas a minha conta não é essa. A minha pergunta é assim, ó. Tá bom, isso tudo foi uma merda, e no Brasil é uma merda sempre. Tivemos um GPM de 30% esse ano, acumulado de mais de 40%. A porra 4. Tudo uma bosta, a gente já sabe disso, né? Agora eu fiquei assim, tá bom, meu pai, eu vim de uma família que nem dinheiro a gente guardava, porque não tinha para guardar, né? A forma de guardar dinheiro era o financiamento da casa, que era uma casa desse tamanho na rua Pindorama, em São Bernardo do Campo, uma casa de 5 metros de frente, que a gente morava, que eu tenho ótimas lembranças da minha infância, mas a poupança dos meus pais era pagar o financiamento. Era isso. Isso que meu pai trabalhava bem, ganhava bem, não era rico, mas ganhava bem. Ganhava bem, e é bom lembrar, né? A gente fala que às vezes pobreza a gente não reconhece quando criança, porque a gente não sabe o que é riqueza. E quando você não tem a referência do que é alguém rico, você não sabe que é pobre. Ou você, né? É isso. E eu lembro que na minha rua era tudo muito igual. E minha mãe trabalhava no Banco do Brasil, que na época era meio que uma profissão chique, né? Tipo, tinha que ser concursada, ganhava bem, e depois mudou isso, né? Eu fiquei pensando assim esses dias, né? Falei, cara, tá bom. A inflação foi ruim, comeu pelas pernas, o Collor vem em 92, arrebenta com a família brasileira. 92 não, foi 91, não lembro que ano que foi. Que ele vai e morde lá a poupança de todo mundo. Os poucos que guardavam dinheiro sofreram um confisco unilateral, arbitrário e irrevogável, né? Eu fiquei pensando assim, tá bom, se eu tivesse que tirar isso da caixinha agora, será que a inflação é realmente um bicho de 7 cabeças? Ou existe alguma forma clara da gente organizar isso? Ou seja, de eu conseguir driblar isso? Será que eu preciso seguir por algum caminho surreal, sobrenatural, alguma coisa totalmente fora do planeta Terra para conseguir fugir disso? Ou seja, será que eu preciso fazer os melhores cursos do universo para conseguir fugir disso? E não estou falando fugir hoje, eu estou falando fugir nos últimos 40 anos, né? Porque é uma coisa, não, hoje eu tenho lá o CDB da XP, não. Eu estou falando o seguinte, se eu fosse o meu pai, ou da minha mãe, ou meu avô, no início dos anos 80, e eu quisesse, ele não saberia isso na época, mas será que existe algum jeito, ou existiu algum jeito, que eu poderia ter me defendido disso? Ou seja, que eu não teria sido destruído pela inflação? E aí eu lembrei de algumas coisas e cheguei ao boteco de hoje. E o boteco de hoje é um boteco explanativo, ou seja, eu quero mostrar para vocês uma coisa que a matemática prova. Não sou eu que estou falando, é a matemática. Você não precisa acreditar em mim. Você pode me odiar, você pode achar que tudo que eu estou falando é bobagem, tá tudo certo, tá? Eu quero que você veja. Eu lembrei, teve um dia que eu estava lá na Convex com o Richard, lá o Fernando Urich chegou, a gente estava batendo um papo lá, e foi logo no dia que o Urich lançou um gráfico. Um gráfico não, uma ilustração, né? Lá na época, foi 2019 isso. Do efeito que a inflação teve sobre uma nota de R$100. O Fernando Urich criou lá uma ilustração. Desde julho de 94, 1º de julho de 1994, foi a implantação do Plano Real. Quando a gente vem do Cruzado
Cruzeiro Novo, não lembro qual que era a porra da moeda, né? E aí mudamos pro real que nós temos hoje, né? Para você que não viu, eu vou mostrar para você agora aqui, ó. Peraí. Ô, porcaria. Aqui. Ó, tá na tela aqui, ó. É do Fernando Urich aqui, tá? Perda do poder de compra realizada em relação ao IPCA. Ou seja, uma nota de R$100, se você tivesse uma nota de R$100, quando o plano real foi implantado em junho de 2094, isso aqui já é atualizado, tá? Até abril de 2021. Hoje você teria R$14,59. Portanto, o que esse gráfico mostra? Se eu tivesse uma nota de R$100 e não tivesse feito nada, colocado no colchão, hoje eu teria o poder de compra equivalente em 94 de R$14,59. Uma nota de R$100 hoje valeria, na época, R$14,59. Portanto, mais de 85% do valor até abril teria sido destruído ao longo do caminho. Cara, qualquer um que olha isso, fala assim, velho, isso é uma insanidade, né? Eu parei para pensar assim, né? Falei, cara, tá bom, isso é verdade, eu entendo que a inflação teve esse efeito para as 390 pessoas ao vivo comigo aqui. Agora eu queria saber de você. Você acha que essa nota desenhada desse jeito que você viu responde às dúvidas que mais importam? Escreve para mim aí. O que falta nessa conta? Porque eu tô olhando, verdade. Se você pega R$100 e vai descontando a inflação, vai corroendo, vai erodindo, né, da erosão, o valor do dinheiro sobra R$14 ali, né? Beleza. Essas são todas as respostas que precisam para a gente conseguir ter a resposta que mais precisa? E detalhe, esse boteco de hoje vem depois de uma conversa que a gente teve essa semana lá, o Bruno Musa e o Sam, a gente estava conversando, surgiu essa ideia. E o Bruno Marques, meu aluno também. Falta uma pergunta nisso. Escreve aí pra mim. Tá? É tudo que você precisa saber? Puta merda! R$100 desapareceram. Isso é tudo que precisa? Isso basta, ou melhor dizendo, isso basta. Porque essa é a pergunta que mais importa. O exemplo é muito bonito, mas isso não basta. Sabe por que não basta? Porque teria que presumir que a pessoa pegou uma nota de R$100, colocou no bolso, guardou na calça e pendurou a calça no cabide e lá ficou. Correto? Mas o fato é que ninguém faz isso. Pelo menos ninguém quem? Nós vamos chegar lá. E aí, eu fui buscar essa informação em maiores detalhes, né? Eu falei, peraí, tá bom, essa informação é relevante, mas será que é só no Brasil? Será que é só no Brasil? E aí eu fui buscar nosso amigo Google, meu amigo. O Google salva a gente, entendeu? A inflação seria um dispositivo de fazer o dinheiro trocar de mão? Não. A inflação é um dispositivo de fazer quem não sabe lidar com dinheiro perder o pouco que tem. E de fazer quem sabe lidar com dinheiro ganhar mais do que ele poderia sonhar na vida dele. E eu vou mostrar isso para vocês a partir de agora. Bom, como eu estava falando, deixa eu voltar aqui, ó, para o vídeo do meu queridíssimo Fernando Urich. Essa imagem aqui que ele mostrou os reais, beleza, a gente viu isso, mas será que isso foi a primeira vez que foi feito? Como é que será que isso foi lidado, né? E aí eu fui pro nosso queridíssimo Google, eu falei, e o dólar? Porque eu quero saber do dólar, no fim das contas, falar de real, amigo, você tá falando da moeda errada, eu quero saber de dólar. Dólar, como é que foi o dólar? Bom, o que eu sei é que o dólar não é comparável ao real em termos de inflação, né? Esse ano eles estão com 6% de inflação, a gente teve 30%, né? 6, 30. Não dá, né? Mas vamos ver como é que foi o dólar? Eu tenho aqui um gráfico para vocês, ó. Isso aqui, ó, é o dólar desde 1913. $1, uma nota de $1, é o George Washington lá, ó.
Em $1 em 1913, hoje valeria, 2021, incríveis 4 centavos. E veja que legal, ó. É o mesmo exemplo. É uma nota sendo corroída. E detalhe, tá? Essa nota vem de dados do Fed, que é o Banco Central Americano. Então, os $1 em 1913, hoje, vale 96% a menos. 96% a menos. Então, pera. A pergunta que eu queria saber também é assim, primeira coisa, né? Será que essa informação é nova? Porque eu achei um gráfico aqui de 2021. Falei, porra, de novo, eu achei 2021, não é possível. Será que alguém olhou pro Brasil e falou, vou fazer igual, né? Aí eu achei aqui, né? Ó, em 2006, a primeira curva foi encontrada, ó, uma nota de $100 em 71, $100 valeria menos de $20 em 2006. Perdeu 80% do valor. E tem um detalhe, aqui ele explica o porquê disso, olha que interessante, ó. É o poder de compra do dólar versus o volume de dinheiro em circulação. Então veja, o dólar vai caindo e o volume de dinheiro em circulação vai subindo, né? Ou seja, eles são inversa. Primeira coisa, que esse cara pensou nisso em 2006. Eu não sei nem quem é, o Dollar Daisy aqui, não sei quem é. 15 anos atrás o cara criou o primeiro, pelo menos foi o primeiro que eu encontrei. Essa ideia de botar a moeda, a nota, né? E ela ir corroendo. Comeu tudo. Tudo. E é bem lembrado. Tudo. Tá? Será que foi só o dólar também? Será? Não sei. Vamos ver aqui? A JPY, o Ien. Poder de compra versus dinheiro em circulação. E olha que efeito interessante, né? 1971, mesma empresa lá, Dollar Daisy, ó, olha lá. 2006, ó. Uma nota de 100 ienes, por exemplo, né, ou equivalente a 100 ienes, em 2006, 35 anos depois, valia 40. Vocês percebem? E olha que interessante, ó. Em 96, valia 70. Olha lá, quase 80. Por que que no Japão foi diferente? Por que é que o Japão tem um comportamento diferente desde o meio dos anos 80? Por quê? Por quê? Essa é a pergunta que mais importa. Olha que interessante. Real, dólar despencaram. O Japão quase de lado. Quase de lado. Exatamente isso, Rômulo. Os japoneses têm um hábito de poupança. O que isso significa? Os japoneses guardam muito dinheiro. Eles gastam pouco dinheiro. Os japoneses têm eles passaram por muitas guerras, foram invadiram, né? Eles têm um histórico de escassez muito grande. E somado a isso, é uma ilha, claro que é mais de uma ilha, mas é uma ilha, né? E é uma população que parou de crescer há muito tempo. Então, no caso do Japão, a moeda para de se desvalorizar porque eles poupam demais e gastam pouco. Então, o poder do crédito no Japão é muito inferior do que é nos Estados Unidos, por exemplo, do que é no Brasil. Olha que legal essa noção, mas veja que interessante, isso foi falado há 15 anos atrás. 15 anos atrás, não é agora. Esse gráfico não chega agora. Ele foi lançado há 15 anos atrás. E agora a gente chega na pergunta que eu quero responder para você. Maurício, tá bom. A inflação corrói o poder de compra, não é só no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, não importa. Em alguns países com mais intensidade do que outros. Isso diretamente ligado com a estabilidade daquele país. Beleza, isso a gente já entendeu. Tá bom, Maurício. Tem como se livrar disso? Bom, eu não sou capaz de prever o futuro,
Mas por saber que no Brasil até o passado é incerto, como diz meu amigo Luiz Fernando Roxo, será que se eu olhar para trás, eu consigo encontrar algum tipo de retrospecto de dados que possam me mostrar que o efeito da inflação podia ter sido menor? Menor. Eu não estou dizendo que ele podia ser anulado, eu estou dizendo menor. O que vocês acham? Será que tem como a gente fazer isso? Como é que você faria? Como é que você me assistindo agora, olhando para trás, falava assim, como é que eu conseguiria fazer uma comparação direta se isso é possível? O que você acha? Petróleo. Até poderia, mas o petróleo ele é não inflacionário, por incrível que pareça. Não é bem assim. Vamos começar por onde é mais fácil? Que tal se a gente começasse por onde é mais fácil? Vamos começar pelos Estados Unidos? Porque o Brasil é meio maluco, né? O Brasil tem um histórico de inflação alucinante. A gente vai de 30% num ano para 2% no outro. E volta para 20%. Então é muito ruim, né? Como é que eu conseguiria estabelecer isso? Bom, vamos supor o seguinte, então. Eu peguei um gráfico aqui, vou pegar aquele gráfico lá do dólar, ó. Esse gráfico aqui, ó. Ó lá. Em 1913, eu tinha $1, tá bom? $1. Hoje, esse $1 equivaleria a 4 centavos. 4 centavos. Então ele perdeu 96 centavos do seu valor, correto? 96 centavos. Portanto, 96% do seu valor foi perdido. Se em 1913, ao invés de eu pegar uma nota de $1, eu tivesse colocado essa nota de $1 em algum outro lugar, qualquer lugar, aonde você colocaria? Lembrando, eu sou um Zé Ninguém, eu não sei comprar Exxon, eu não tenho nem conta em corretora e com $1 eu nem conseguiria ter conta em corretora. O que eu poderia ter feito em 1913, e de novo, tá? Eu quero só utilizar a mesma base de comparação. Eu não estou preocupado com o valor ou a data, eu não sei o que era 1913. O cara que construiu esse gráfico usou 1913, eu não sei porquê, mas que seja. O que é que eu poderia ter feito como comparação? Vamos começar pela seguinte hipótese. Qual que é a forma mais comum de investimento de aposentadoria nos Estados Unidos, aposentadoria, baixo risco, desde pelo menos a virada do século passado, 1800 para 1900. Qual que seria? Qual que seria? Qual que vocês... Exata... Tem gente achando aqui perto já. Qual que é o tipo de negócio, o tipo de instrumento que é mais utilizado desde sempre para alocação de grandes quantidades de dinheiro nos Estados Unidos? O Luiz Tramujas não está errado. São fundos de pensão. O que é que os fundos de pensão compram? Exatamente, bonds. Bonds são títulos públicos, igual Tesouro Direto. Bonds de quantos anos? Vencimento de quantos anos? Eu quero segurança, eu não estou querendo me preocupar se vai ter crise, se não vai ter crise. Bonds de quantos anos? De 1 ano? De 3 meses? De 5 anos? De 10 anos? De 30 anos? Quantos anos? Quantos anos que eu compro mais ou menos, na média, para as 400 pessoas ao vivo? De 100 anos, não. 100 anos não vai rolar. Não. Eles são, inclusive, referência no mercado internacional, em termos de segurança. Exatamente, Neto. São os bondes de 10 anos. Os títulos de 10 anos dos Estados Unidos, eles são referência para qualquer forma de... Isso, Fabião Fares, é isso aí. O pessoal fica zoando, mas tá tudo bem. O título de 10 anos, ele é utilizado como referência desde sempre. Para remuneração desde sempre, leia-se os últimos 120 anos, tá?
para referência de remuneração nos Estados Unidos. Vamos supor o seguinte, então. Se eu tivesse colocado $1 em 1913, no título de 10 anos dos Estados Unidos, coloquei lá $1, tá? E acabou. Como é que será que teria ficado, né? Então tá aqui, ó. Título de 10 anos dos Estados Unidos, de janeiro de 2013 até novembro de 2021. Ele teria se valorizado em 16.815%. 16.815%. Amigo. Mas tem uma falha nessa conta. Qual que é a falha na conta? Qual que é a falha na conta? Então quer dizer que se eu tinha $1, hoje eu teria o equivalente a $161, é isso? Se eu tivesse $1, eu teria o equivalente a $161? Isso! Falta a inflação. Porque quando eu estou evoluindo isso, eu estou supondo que não teve inflação no período. Teve. A mesma inflação que corroeu a nota de $1 para 4 centavos. Então agora eu tenho que descontar a inflação. Vamos descontar a inflação? Vamos lá. Adjust for Inflation, CPI, que é o IPCA deles. Olha aqui. Eu teria hoje, mesmo descontando a inflação, $5,04. $5,04. $1 virou 4 centavos. Se eu tivesse pego $1 e colocado no título de 10 anos dos Estados Unidos, descontando a inflação, eu teria $5,04. Portanto, eu teria $5 a mais do que vale a nota de $1 hoje. Amigo. Você está percebendo, né? Onde eu estou chegando, né? Você já está chegando. Você está entendendo onde eu estou chegando, não está não? Você já está para as 410 pessoas ao vivo. Lembra, eu estou fazendo um cálculo de inflação. Mas você pode pensar assim, Maurício, e no Brasil? Como é que é no Brasil? Tá bom. Para usar o mesmo cálculo que a gente tem nessa imagem aqui, que como vocês sabem é uma imagem que foi adaptada hoje, pelo menos eu nem sei se ele sabia ou não, mas essa imagem é de 2019, alguma coisa assim, e eu mostrei uma imagem de 2006, R$100 valeriam 14,59, certo? 14,59. Pois o Plano Real, ele foi implantado dia 1º de julho de 94. Pois bem, vamos dar uma olhada quanto que... Quanto que hoje, por exemplo, R$100, se eu tivesse colocado R$100, coloquei lá no IPCA. A gente fez o cálculo para baixo, correto? Para baixo. Agora eu vou fazer o cálculo para cima, ou seja, eu tinha R$100, quando eu desconto a inflação, sobram 14. Mas se eu tivesse corrigido pela inflação, o inverso, quanto que R$100 teriam se tornado? Tá? Vamos dar uma olhada? Pelo IPCA, isso aqui está no site do Banco Central, tá? Não fui eu que criei isso, tá certo? De julho de 94 até novembro de 2021, R$100 teriam virado R$708. Ok? Então, lembra, por enquanto, o que eu quero que você saiba é que a conta, eu só fiz o inverso. Ao invés de falar o quanto R$100 tem de poder de compra hoje,
Eu estou dizendo o quanto R$100 virou. R$100 hoje viraria o equivalente a R$700. Então, ao invés de usar o equivalente dos 14, eu vou estabelecer um piso de 700. Qualquer coisa acima de 700, sinalizaria que eu ganhei dinheiro no período. Qualquer coisa abaixo de 700 quer dizer que eu perdi dinheiro no período. Correto? É só isso que eu quero que você entenda. Pois bem, vamos lá, preciso da sua ajuda agora. Qual que é a forma mais difundida de investimento que o brasileiro conhece desde pelo menos o final dos anos 70? Qual que é a forma de investimento que o brasileiro médio mais conhece e que, inclusive, onde está o maior volume de dinheiro até hoje, pelo brasileiro médio? Qual que é? Poupança. É isso aí, poupança. Para as 420 pessoas ao vivo, às 10h20 da noite. Poupança. Então vamos fazer a conta? Se eu tivesse colocado R$100 na poupança em 1994 e tivesse esquecido, larguei lá, coloquei na poupança para a faculdade do meu filho, larguei lá. E lembrando, você sabe que a poupança não é um instrumento eficiente, não é. Ele é um instrumento, eu acho, arrojado, sinceramente eu acho muito arrojado, mas ele não é eficiente. Quanto teria virado? Vamos ver? Ó, poupança de 1º de julho de 94 a 30 de novembro de 2021, R$100 virariam R$1.486. Literalmente o dobro da inflação. Então, se você tivesse feito o mais simples possível, pega R$100 e coloca na poupança, você hoje teria o dobro do poder de compra que você tinha em 94. Porque o descontar da inflação te daria o dobro do equivalente do efeito da inflação. Você já está entendendo onde eu vou chegar, não tá? Fala para mim que você está entendendo onde eu vou chegar. Fala para mim. A poupança, um dos piores instrumentos, ainda que eu acho que seja bom, eu não acho ele ruim. Tá bom, Maurício, mas a poupança, ele era do povão. Desculpa, mas é verdade. Quem aqui, a poupança Bamerindos, a poupança do Econômico, do Banco Nacional, da Caixa Econômica Federal, né? Todo mundo. E detalhe, né? Esse valor que eu tô falando aqui é líquido de imposto de renda. É o que sai no seu bolso. Tá? Tá bom. Mas a poupança é pro povão. Desculpa, mas é mesmo. O cara que tinha um pouco mais de instrução, o que é que ele fazia na época? Ele não ia colocar o dinheiro na poupança. Eu lembro que meu chefe, comecei a trabalhar em novembro de 94. Fui ser office boy na Sementes e Agroséries, na Praça da República em São Paulo. Eu era office boy. O meu chefe, o Geraldo, ele tinha uma outra aplicação. Qual que era? Qual que você acha? Renda fixa. Eu não vou sair de renda fixa. Qual que era a outra? Que era mais comum das pessoas terem. Tem até hoje essa forma. Não, ninguém comprava tesouro na época, pessoal. Desculpa, o tesouro direto não existia. Isso, Fábio! Isso aí. CDB. Ou RDB. Inclusive tinha o RDB na época. Era o CDB e o RDB. O RDB já não existe mais. Era o CDB. Era o mais comum que tinha. Quem que é o indexador? Quem que é o índice que faz a indexação do CDB? Quem que é? Quem que é o índice que é o indexador do CDB?
Quem que é? Quem que é? Não, não é overnight não. Não, não é a Selic, não é. É o CDI, exatamente, é o DI, corretíssimo. É o CDI, tá? Que é o custo do depósito interbancário. É a taxa que os bancos se emprestam dinheiro, tá? Mas é bom lembrar, hoje em dia, você vai lá na XP, lá na Mirai, na Nova Futura, você consegue um um CDB que pague 100% do CDI. Na época, isso não era possível. Não era possível. O normal naquela época era você ter 70% do CDI. 70% do CDI. É, amigo, 70%. Quanto que seria se você tivesse colocado o dinheiro num CDB que pagasse 70% do CDI? Quanto será que tinha virado? Lembra? 700 era o IPCA. 1.400 era a poupança. Quanto será que era o CDI? Ó, correção do CDI, 1º de julho de 94 até 30/11, R$100 mais a 70% do CDI. Teria virado R$1.770. R$1.770. O dobro e mais metade da inflação. O dobro e mais metade da inflação. É, rapaz, não tá bonito isso. Para as 435 pessoas ao vivo, isso não tá bonito. Agora vai doer. Eu quero só deixar claro, tire as crianças da sala, tá? Eu queria muito que você, a partir desse instante, tirasse as crianças e os crianços da sala. Sabe aquele marido que não consegue lidar bem com dinheiro? Sabe? Eu sei como você tá aí, tem que ficar explicando para ele, entendeu? Tire os crianços da sala. Tire os crianços da sala, porque agora vai doer, tá? Eu mostrei para você aqui com 70% do CDI. Mas eu ainda estou falando de uma faixa de gente que tem já alguma instrução sobre como lidar com dinheiro, mas ainda muito pouco dinheiro. Dinheiro e instrução. Supondo que você fosse alguém que sabe lidar com dinheiro mesmo. O que você compraria na época? Ainda em renda fixa, eu não irei sair de renda fixa. Eu não vou falar de bolsa, eu não vou falar de dólar, eu não vou falar de nada. Eu vou falar daquilo que é corriqueiro, daquilo que todo mundo devia saber desde os seus 5 anos de idade e que no Brasil ninguém sabe, que é renda fixa. O que é que você compraria, hoje já mais moderno, mais sabendo, o que é que você compraria lá em 94 se você fosse inteligente no sentido de entender de classes de ativos de renda fixa? Fazenda boi gordo não vai rolar. O que você compra hoje? O que você compra hoje para colocar seu dinheiro de renda fixa? Comprar o curso de renda fixa do mal. Rafael Ângelo, título público. Você compraria título público, né? Compraria título público, Tesouro Direto. Mas o Tesouro Direto veio muito depois disso. Você teria comprado um título público brasileiro, chamado de LFT no caso de hoje, Tesouro Selic. Correto? Título público. O que é usado como referência, balizador de referência de remuneração do Tesouro Selic? O Tesouro Selic é o mais seguro de todos, né? Estou usando uma referência básica. Qual que é o balizador da
do Tesouro Selic? Qual que é? Você sabe não? Você sabe não? Não? Não sabe? Não? Eu sei. Eu sei. É a Selic, olha que genial! Que genial, velho! É a Selic. Na verdade, não é a Selic, né? É o CDI. Porque a Selic, a meta Selic, aquele 9,75, aquilo lá chama meta Selic. A Selic mesmo, ela está 0,10% abaixo. Então o CDI, que é a Selic de fato, ela está 0,10. Então a Selic, que a gente sabe, é o CDI, o 100% do CDI. Se você tivesse comprado R$100 de título... Já avisei, tire as crianças da sala, tá? Se você tivesse comprado R$100 de Tesouro Selic, ele não existia na época nessa forma. Quanto será que você teria hoje? Lembrando, R$700, 100 teria virado R$700 na inflação. 1.400 na poupança. 1.800 com 70% do CDI no CDB do banco. No título público, CDI de 1º de julho de 94 a 30 de novembro de 2021, R$100 a 100% do CDI. R$6.056. Não, você não está entendendo errado. R$6.056. 15 vezes o que teria na inflação. 15 vezes. Você teria pago a inflação integral e teria 14 vezes mais poder de compra do que você tinha em 94. 14 vezes. Vezes. Paga a inflação. Paga. Tchau, foi. Descontei a inflação. Portanto, todo o poder de compra do período que eu ia perder já está fora. 14 vezes mais poder de compra do que você teria em 1994, com o mesmo valor financeiro. Uma nota de R$100 teriam virado mais de R$6.000 hoje. Maurício, você está roubando, porque tem o imposto de renda. Porque se R$100 virou 6.000, de 5.900 eu tenho que tirar 15% de imposto de renda. Tá bom, vamos tirar então. 6.000, vamos dizer que eu ganhei 6.000 de lucro? 6.000. Quanto que é 15% de 6.000? Vamos dizer 1.000. Sobrou 5.000. 5, tira 100, sobra 4.900. Tira 700, cobra 4.200. Você tem 7 vezes mais o poder de compra do que você teria em 1994. R$100. R$100. Ouve, eu sei que não tem título de 100 anos no Brasil. O que eu estou querendo que você entenda é que o gráfico bonitinho do real sendo corroído não corresponde à realidade, porque ninguém guarda dinheiro no colchão. Ninguém. Para as 440 pessoas ao vivo, às 10h35 da noite. E aí, pouco antes de entrar na conversa aqui no Boteco, meu amigo Ricardo Celestino me chamou para bater um papo. E ele me lembrou do efeito lá dos anos... Porque lembrando, a inflação mega do Brasil não foi nos anos 90, foi nos anos 80, 86. O auge da inflação brasileira foi em 1986. Beleza? Qual o problema nisso? Qual o problema? Problema algum. Nós vamos fazer o cálculo em 86. Se eu tivesse 1.000 cruzados
em 1986. 1.000 cruzados. Cruzados. Primeiro vamos com a inflação, correto? Inflação. Olha lá. IPCA, eu tenho em março de 86 até novembro de 2021. Lembrando, março de 86 é o mínimo do tempo que eles têm. Então eu coloquei do início dos dados. Eu tinha 1.000 cruzados. Hoje eu teria R$ 989. Então lembra, se eu tinha 1.000 cruzados lá, olha a inflação. 272 bilhões 49.706.704% de inflação de março de 86 até novembro de... Olha esse... Não, cara, sério. Esse número aqui é uma coisa ridícula. Essa é a inflação acumulada no Brasil nos últimos 35 anos. 35 anos. Essa é a inflação. Bom, trocando moeda para lá e para cá, se eu tinha 1.000 cruzados lá atrás, ajustando pelo IPCA, eu teria, vamos arredondar, R$ 1.000. 1.000 cruzados virou R$ 1.000. Correto? Correto? Correto. Maurício, se eu tivesse colocado esse dinheiro num título público brasileiro, coloquei no título público, pagando lá o equivalente à taxa básica de juros brasileira. Não quero pré-fixado, eu não quero nada. Eu quero aquele arroz com feijão bem feito. Você lembra que eu falei para você tirar as crianças da sala? Você não lembra? É porque as crianças da sala vão doer agora. Agora vai doer. Agora sim, eu quero deixar claro que não foi minha intenção chegar nesse número, tá? Eu quero deixar claro que eu tô aqui para fazer o bem, entendeu? Porque eu sou uma pessoa de bem, tá? Se eu tivesse colocado 1.000 cruzados em março de 86 no título público brasileiro que pague a taxa básica de juros brasileira, ponto. Eu não quero nada a mais, eu não quero pré-fixado pagando mais, eu não quero marcação a mercado, eu não quero nada. Eu quero fazer igual um banco faz. Eu quero fazer igual o Najinarras, né? Eu quero igual um fundo gringo faz. Pega dinheiro, compra título brasileiro e só. Mais nada. Nenhuma sofisticação. O mais básico do básico. Eu não queria fazer você chegar nisso. Oi, voltei. Lembra? Virou R$ 1.000. R$ 1.000 cruzados viraram R$ 1.000. Olha lá. CDI, desde março de 86 até 30 de novembro de 2021, 1.000 cruzados. R$ 23.657. 23.657 dados do Banco Central do Brasil. E você achando que inflação é ruim. Na verdade, quando você analisa de forma fria, inflação, para quem sabe o que está fazendo, é uma máquina de virar dinheiro. É uma máquina. Ah, cara, de novo, estamos falando aqui, Maurício, e os impostos? Tá bom, vamos fazer a conta? Eu vou fazer questão de fazer a conta. Eu vou supor a mesma base, tá? R$ 1.000 no começo, virou R$ 1.000, correto? Eu adoro quando as pessoas pedem para eu fazer a conta, porque a conta deve aliviar a dor, né? Eu tinha R$ 1.000, eu saí com 23.657
657. Isso aqui eu tiro 15%, 19. Eu tiro desse valor os 1.000. Portanto, você tem hoje 18 vezes, já descontando o imposto, 18 vezes o poder de compra que você tinha em 86. Você não colocou R$1 de aporte, R$1. Você não fez nada. Você tinha 1.000 cruzados e colocou lá. Você hoje tem R$23.000. E agora você entende por que em 92, quando o Collor mordeu a poupança, você sabia que ele não mordeu o título público? Se você tinha título público brasileiro, você não sofreu confisco. Se você tinha CDB, você não sofreu confisco. Se você era um banco, portanto, se você era um fundo, se você era um grande institucional gringo, você não perdeu R$1 com o Collor. Nada. E hoje, se você não colocou R$1 do bolso, R$1 do bolso, você hoje tem 20 vezes mais dinheiro do que você tinha em 1986. Se você tinha uma maré a turbo, não era uma maré a turbo, em 86, você tinha uma Brasília de roda gaúcha, você hoje tem 23 maré a turbo guardado na garagem com o mesmo dinheiro. Você não colocou R$1 do bolso. R$1. Sabe para quem que inflação é ruim? Sabe para quem que inflação é ruim? Para quem que você acha que a inflação é ruim? Com tudo isso que eu mostrei hoje para você, para quem que a inflação é ruim? Para quem que a inflação é ruim? Meu pai tinha uma Caravan Commodore 79, no caso. Meu amigo, a inflação é ruim para quem não sabe lidar com dinheiro, para pobre. Para quem infelizmente... Pobre não é de dinheiro não, viu? Porque eu conheço muito cara muito rico que está na poupança. Qualquer um que tinha o mínimo de instrução a qualquer tempo, porque a conta qual que é? A inflação é um mecanismo natural do mercado, correto? Já expliquei para você lá atrás. Se a inflação é um mecanismo natural do mercado, quando um governo precisa financiar a sua dívida, ele vai financiar com quem? Comigo? Só para você ter uma ideia, no Tesouro Direto hoje, cerca de 5% da dívida brasileira, 5%, é financiada por pessoa física. 5%. 95% da dívida brasileira, estou falando da brasileira que é mais fácil de compreender, 95% da dívida brasileira é financiada por bancos, fundos e operadoras internacionais. Correto? Isso não é uma realidade brasileira. Isso é uma realidade global. Pessoas físicas não financiam. Dinheiro de verdade para financiamento de dívida vem de operadores institucionais. Operadores institucionais, desde sempre, só financiam dívidas de governos ou de qualquer entidade se, no mínimo, bater a inflação. Correto? Entidades públicas ou privadas só conseguem financiar a sua dívida se o valor do título, o juro do título, recompor pelo menos a inflação. Porque senão, se eu vou ter que financiar a dívida de um país onde eu tenho o risco de o cara me dar um calote e nem a inflação ele me pagar, eu não vou financiar. Portanto, instrumentos de dívida pública são desde sempre indexados à inflação do país corrente. Portanto, os instrumentos de dívida pública usam a inflação, que é natural do mercado, como base de referência da remuneração que vai ser paga, na média do tempo. Portanto, qualquer idiota que tivesse comprado um título público americano, como eu mostrei para você, 5 vezes
5 vezes o poder de compra. Vezes. Nos Estados Unidos. No Brasil dá 18 vezes. 18 vezes. Entenda. Inflação é um problema das duas uma. Ou quando você não sabe lidar com dinheiro, ou quando você gosta de ganhar like. Porque para quem não gosta de ganhar like, tem só que instruir a sua audiência a entender que os instrumentos de dívida pública são indexados pela inflação. Se a inflação subir, os instrumentos de renda fixa também terão que subir, senão ninguém financia a dívida. Portanto, não importa no tempo, no último século, se você tivesse comprado título público de qualquer país que não quebrou, leia-se 99% deles, Itália, Espanha, Inglaterra, Portugal, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Japão, China, África do Sul, Rússia, qualquer um desses, se você tivesse comprado títulos públicos deles em qualquer momento, hoje você teria multiplicado o seu poder de compra e foda-se qual foi a porra da inflação. Obrigado, Brasil. Eu pago para ver algum lugar que falou isso para você. Eu pago para ver alguém que vendeu um curso de renda fixa para você e falou isso para você. Eu pago para ver alguém que sequer sabe disso que eu acabei de falar para você. Sabe por quê? Porque a maioria dos que falam se preocupam menos com você do que gostam de falar. Eu disse, eu estava na formatura do meu menino hoje no ensino infantil e eu deixei de ir numa festinha mais longe para vir aqui. Eu não ganho nada estando aqui. Nada, nem R$1. Nem R$1. E venho porque eu quero. Venho porque eu gosto. E venho porque eu quero que você jamais na sua vida tenha que depender dessa cambada que adora fazer paginazinha bonitinha sem explicar para você o outro lado da moeda. A inflação, ela tem um efeito deletério sobre a moeda para aqueles que não sabem lidar com a moeda. Porque quem sabe lidar com a moeda entende que as dinâmicas de remuneração de dívida pública ou privada usam a inflação como referência. E, portanto, se você estiver financiando a dívida de alguém, ele vai te pagar para você não perder da inflação. E acabou. Queria de coração agradecer a todos vocês. Tira um print aqui, ó. Coloca lá, @Maurício Bellinello. Me marca, é tudo que eu peço. Tudo que você me ajuda é marcar @Maurício Bellinello, tá? Fala assim, cara, gostei da live desse cara, bota lá na sua timeline, me ajuda. Se o perfil for fechado, tira um print, manda pra mim. É tudo que eu agradeço mesmo, porque sendo muito sincero, conteúdo assim só no penúltimo Boteco do Mal, porque no próximo Boteco da semana que vem é Retrospectiva 2021. É, amigo! Aí a gente agora vai fazer a Retrospectiva 2021. Quero você comigo e enquanto isso, queria de coração agradecer a cada um de vocês, as 430 pessoas que ficaram comigo até as 10 para as 11 da noite, ouvindo, falando e, no mínimo, interpretando informações que devem ser interpretadas por inteiro. Toda informação dada de forma parcial, das duas uma, ou está limitando a sua compreensão sobre um fato, ou, no mínimo, está querendo te direcionar para uma forma de encarar aquela informação que, no mínimo, é incompleta. O que eu espero de coração que você consiga entender com essa live de hoje é que falar bonito é muito legal, tá? Falar que a moeda perde valor ao longo do tempo, cara, causa um impacto maravilhoso. Você falar que $1 equivale a 4 centavos é maravilhoso. Mas você não falar que se você tivesse feito um arroz com feijão, esses 4 centavos não seriam 4 centavos hoje, isso provavelmente daria menos like do que a média. Então é isso. Ouça, o seu papel
E eu, de novo, eu não tenho rabo preso com ninguém, não trabalho para corretora, não trabalho para banco, não trabalho para ninguém, trabalho para mim. E eu hoje, por não ter rabo preso, me coloco na posição de, no mínimo, poder mostrar para você que você tem algum horizonte melhor. Maurício, é fácil fazer isso? Talvez não é fácil. Estou lá no meu curso de renda fixa profissional hoje, estou adorando fazer esse curso hoje, de verdade, estou adorando. Estou para dizer que é o curso que eu estou mais gostando de gravar desde o primeiro, porque é muito bom poder falar de um assunto que parece básico e que de básico não tem nada, nada. Lidar com renda fixa pode ser simples, mas fácil não é. E é isso. De coração, queria muito agradecer a cada um de vocês. Lembra? Tira um print, @Maurício Bellinello, manda para mim depois a foto do seu boteco de novo, eu vou compartilhar ainda hoje, mas no mínimo, aproveitem seu final de semana, fiquem com aqueles que vocês querem bem, que fazem sua noite ser bem, né? Aproveitem com seus filhos, com suas famílias, tá bom? Amanhã, Caminhando com o Mal, faço a pergunta, vou ficar no final de semana meio fora, sexta-feira que vem, último boteco do ano. Bora fazer um compromisso? Retrospectiva 2021. Vamos discutir como é que foi 2021. O que era o fim do mundo que não rolou? O que era a maravilha do universo que virou porcaria? Não perde de jeito nenhum. Sexta-feira que vem, 9h30 da noite, aqui no meu... Eu vou estar na casa da minha mãe, eu acho, que eu vou estar viajando já. Mas, de novo, vou estar aqui participando com você. Então, se eu vou estar aqui, quero ver você também aqui, tá bom? Aproveitem. Fiquem bem, bem aqui e bem com todos os seus, tá bom? Tenham todos uma ótima noite, a gente se fala.